Dr. Michel Patrick, cirurgião plástico aqui no estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo para falar desse tema muito importante. Obrigado. Mas antes, elogiar o seu look aí, né? Que tá espetacular, né? Até as unhas. Você viu? É um tom sobretom. Tá certo, Eu falo com a Andresa que faz minhas unhas, eu falo assim, olha, faz, porque essa semana é o Dr. Michel Patrick e ele é o único que repara nas minhas unhas. Tem que ter esse feeling, né? Senão não dá, né? Gosta, né? Temos que ter. E parabéns, amanhã já tô tentando comprar um ingresso para levar minha filha para assistir. É pra filha, eu não quero assistir muito o filme, não. A Barbie não é do meu tempo, né? Mas eu quero levá-la. Não é. Meu de milhares. Inclusive, então, a gente pode falar sobre isso também, podemos. né? Tem um post meu hoje sobre isso, né? Eu acabei de ver no mudo. A Barbie real, né? Vejam lá no meu Instagram lá como é a Barbie real, né? Tem a Barbie do filme e a Barbie real. E o pessoal tá vendo já aqui o Douglas Amorim, um psicólogo em Cuiabá. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Dr. Michel, muito obrigado. Falar sobre esse tema que une emoções e físico, que eu falo que está sempre, cada vez mais interligado, tanto com a nossa autoestima, com o nosso bem emocional, com o nosso físico. Porque gera, assim, muitas coisas, né? Pessoas que ficam muito irritadas, estressadas, começam a ter bolinhas no corpo, manchinhas. Então, o nosso físico, ele fala o tempo inteiro. O nosso emocional fala o tempo inteiro com o nosso físico. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você é da cognitiva? Isso, eu sou da terapia cognitiva comportamental, né, onde guia os atendimentos, né? Sou psicólogo clínico há 13 anos e trabalho muito com temas ligados à autoimagem, né, a forma com que as pessoas se veem. E, obviamente, acaba encontrando nesse lugar onde as pessoas estão tentando melhorar, né? Como um cirurgião plástico, né? A gente acaba, às vezes, encontrando trabalho ali, né? No sentido de que como juntar o desejo de se melhorar e, ainda assim, né? Trabalhar o auto-amor, né? Como as pessoas continuam se amando apesar de querer melhorar. Mas, para começar, eu vou te fazer uma pergunta sobre o que é a distorção de imagem, para que as pessoas consigam até em casa falar, eu acho que eu sinto isso de vez em quando. A distorção de imagem é uma incapacidade de se ver e se aprovar. Independente se essa pessoa se vê mais magra ou acima do peso, se ela se vê com imperfeições ou perfeições, né? É uma incapacidade de se reconhecer e gostar disso que está vendo, porque as pessoas às vezes confundem a questão da distorção com a completa aceitação. Então, para eu conseguir me amar, eu preciso me aceitar exatamente como eu estou. Não é isso. Você pode continuar desejando melhorar, procurar o Dr. Michel, né? Realizar o teu sonho ali, você pode, e ainda assim você pode ser uma pessoa que não tenha. A pessoa que tem uma distorção de imagem, ela sofre mesmo depois da cirurgia, mesmo depois das pessoas elogiarem, mesmo depois de melhorar, mesmo depois da roupa, mesmo depois dos quilos ganhos, dos quilos perdidos, ela continua se olhando de uma forma que não é. Outra coisa que eu acho legal falar sobre isso é que a imagem que nós temos de nós mesmos é sempre virtual. Eu não me vejo, você me vê. A foto me vê, o espelho me vê, mas eu nunca vou me ver. A gente nunca se vê. Então, a imagem que a gente tem, ela é virtual. A pessoa que tem uma imagem distorcida, então ela tem uma imagem de si que é virtualmente odiosa. É igual quando você está muito ali nos stories, e de repente você olha no espelho e fala, Que ângulo é esse? Porque tá ali um filtro bonitinho, de repente você olha no espelho e fala, Dr. Michel? De quem que é esse nariz? De quem que é esse corpo? É dessa cintura? Ué, não sabia que era assim. E o link que eu acho legal, porque quando a gente fala sobre cirurgia plástica, lá na clínica do Dr. Michel Patrick, é muito interessante que é completa. Né? Então tem a pessoa que atende a questão emocional quando o Dr. Michel, às vezes, ali na consulta, percebe, né? Detecta, fala, dá uma passadinha. Isso é muito, muito comum, mais até comum que a gente imagina, né? Esses distúrbios. Eu já tive paciente, por exemplo, que eu operei, não identifiquei no início ali, porque às vezes ela dá aquela mascarada, né? Dá aquela coisa ali de que tá tudo bem, que entendeu, porque ela tá no afã, né? De fazer o procedimento, se de repente ela conta alguma coisa ali antes,
que ela tem essa percepção errada do corpo, ela fala, esse médico não vai querer me operar, né? Ou ela já foi em um outro que esquivou e aí ela já vem para você. Como é comum passar em vários, né? Exato. Hoje, aí ela já viu e falou, olha, quando eu falei isso, o médico meio que não gostou. Então, ela vai filtrando. Aí, quando ela chega em você, ela já chega toda preparada, discurso, né? Aí ela chega e passa. Aí, é uma paciente, né? Foi até uma paciente que eu fiz. Ela, assim, ela não tinha muitas coisas para melhorar, mas tinha algumas coisas que realmente a gente ia conseguir melhorar, né? E melhoramos. Só que depois, no pós, ela ficou falando que não achou, que não tinha mudado. Aí ela falou porque que ninguém tinha percebido que ela tinha feito cirurgia. Né? Ela falou assim, mas doutor, no meu trabalho ninguém veio falar para mim, nossa, como você está bem, como você mudou. E aí você vê que é um discurso totalmente, né, diferente. Aí eu tive que mostrar as fotos, olha como mudou. Ela, nossa, mas aqui parece mesmo que mudou, né? Mas ninguém vê, doutor. Sim. Né? Então, às vezes você passa por isso. E como eu te falei, a gente vai treinando ao longo dos anos para encontrar esse problema, mas nem sempre, né? Nem sempre consegue. E aí É uma a hora. característica da pessoa que tem esse distúrbio não se autorresponsabilizar. Às vezes procura uma nutricionista, a culpa é da nutricionista. Procura o personal, a culpa é do personal. Procura o cirurgião, a culpa é do cirurgião. O problema está sempre fora, inclusive ela mesma se vê de fora, ela não se reconhece, ela não se ama. Quando a gente não se ama, quando a gente não tem uma conexão, a gente sempre, o problema está sempre fora, né? Eu não estou aqui, eu não habito esse corpo. Esse corpo não é meu, esse corpo é odioso, então eu estou fora. Então o problema está sempre fora. É na nutricionista, é no Dr. Michel que não fez do jeito que eu gostaria, é sempre fora. Sempre E fora. a gente faz né, quando a gente vai falar sobre distorção de imagem, a gente fala sobre a madraça da Branca de Neve, que ela enxerga fora a perfeição, que é a Branca de Neve, e ela quer destruir isso. Ela não quer melhorar-se, ela quer destruir isso que é ruim. Então, assim, né, ela quer destruir isso que ela vê que é perfeito e que ela não é, né? Então, tá fora, ela quer destruir. Ao redor. Isso. Aí, por isso que a gente pergunta sempre assim, ó. Você quer procurar o Dr. Michel para melhorar ou para destruir o que você é? Se for para melhorar, pode ter certeza, ela vai seguir tudo que você falar no antes, no pós, no durante, ela vai buscar a terapia, ela vai adorar a evolução dela, independente de como seja essa evolução. Depois, se ela quiser se destruir, ela vai continuar odiando. Ela não vai gostar do atendimento, ela não vai gostar do resultado, ela não vai gostar da nutricionista, ela não vai gostar de nada. Porque o impulso dela é de destruir, não é de melhorar. Se eu vou lá e quero melhorar, eu até posso reconhecer e dizer assim, eu queria fazer um pouquinho mais, mas nossa, como tá diferente, como eu gostei, como já tá, Sim, né, o meu nariz tá que é assim, normal, já o que é normal, né? O que é normal, né? A gente sempre encontra ali coisas que dá para melhorar. Mas ela vai gozar aquele resultado. Quando ela quer destruir, tá tudo fora. Então ela quer destruir, então ela não vai se sentir satisfeita nunca. E doutor Michel, já teve casos dentro do consultório de uma pessoa chegar na consulta e ao relatar o problema em questão, que ela gostaria de mudar, não ter o que ser feito, porque, vamos supor, uma lipo em um lugar que não tem o que tirar. Com certeza. Tem muito, né? Hoje eu teve um exemplo desse, né? A gente teve uma paciente que foi lá e ela queria fazer a mama, né? E ela tinha uma queda pequena da mama, pouca mesmo, que se eu fizesse uma mastopexia, você já sabe bem o que é mastopexia, né? Que é o levantamento da mama com uma cicatriz em T para ficar com o colo mais marcado, eu teria que fazer essa mastopexia. Mas na mama dela era uma queda muito pequena que não compensava eu fazer uma cirurgia tão grande. E que se eu só colocasse a prótese, eu ia ter um aumento, mas o colo não ia marcar tão grande. Ela falou assim, mas doutor, o que eu faço então? Eu falei assim, se você não vai encontrar mastopexia, não vai encontrar o colo marcado do jeito que você quer, não faça a cirurgia. Fique com a mama assim, mas eu não tenho como te entregar daquele outro jeito. Aí você está passando para ela, né? Então você decida. Não adianta eu querer fazer uma cirurgia que ela não vai ficar satisfeita, porque o colo não vai ficar tão marcado.
porque ela não quer fazer uma cirurgia maior. Ou, se eu fizer a cirurgia maior, vai ser uma cirurgia mais complexa, que eu acho que é muita coisa, né? Então, eu prefiro não fazer. Deixa eu ver se eu Então, entendi. a gente não faz. Ela queria fazer a mastopexia. Não, ela queria uma mama, mas que desse um colo levantado sem precisar fazer a Fazer a mastopexia. Que, no caso dela, não ia conseguir. Entendi. Eu não vou conseguir. Aham. Aí ela pensou, falou assim, então eu vou pensar melhor, se eu só coloco a prótese, né? E se esse resultado que eventualmente é aquém, é menor do que eu vou obter, se eu vou ficar feliz. Eu falei, aí sim. Mas eu não posso fazer, então eu falei, não vou fazer a sua cirurgia só colocar se você não achar que isso vai melhorar, porque não vai ficar marcado do jeito que você imaginou que poderia ficar sem a máscara. Então você contraindica. E olha que interessante, né? O que você faz nesse momento, doutor, é trabalhar com ela a imagem que ela está criada na cabeça dela, né? Quando você vem e dá essas explicações que são técnicas, né? O que você está dizendo para ela, olha, essa imagem virtual que você criou de perfeição, ela talvez não fique desse jeito. Deixa eu te explicar quais são os caminhos. E aí você vai explicando e você talvez consiga fazê-la visualizar de uma outra forma, né? Se ela tem apenas um desejo e não uma distorção, ela vai escutar, talvez ela vai se sentir frustrada, mas ela vai tratar isso por ela, né? Depois ela volta e fala para você, vou seguir exatamente o que você me falou. Se ela tem uma distorção, ela vai te odiar. Procurar outro profissional que talvez fale, é isso que você quer fazer, então vou fazer. E depois ele vai lidar, sabe com o quê? Depois ele vai lidar com o ódio dela, porque ele não vai conseguir atingir a imagem que ela queria. E aí ela vai sair por aí, fiz minha cirurgia aqui com essa pessoa aqui, olha como não foi horrível, não gostei, só joguei dinheiro fora. E assim, muitas vezes aquele outro cirurgião, ele não é nem que é um profissional ruim, mas é que ele não captou essa informação que você captou na sua consulta. E isso, falando, completando, isso a gente vai ao longo dos anos entendendo, né? Isso não é uma coisa que não se ensina muito em banco de faculdade, não. Exato. Só ali 10, 12, 13, 15 anos de cirurgia para você ir pegando esse feeling, né? Entendendo a paciente, porque são nuances realmente que tem, a gente fala, já falei para você, né, uma certa vez, de que o cirurgião plástico é um psicólogo com bisturi, né? Com certeza. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Porque a gente lida muito ali com expectativas e a realidade que eventualmente... muito, porque querendo ou não, é muita coisa que a mulher vai mexer na estética por autoestima, são dores emocionais. Parto, uma rejeição, um divórcio, né? Então, assim, mexe com uma dor. Então, o profissional, ele tem que ter e você percebendo, né, assim, que de repente ela está fazendo aquilo para se sentir mais amada. E ela não se sente amada dentro da relação, ela não se sente amada como mulher de modo geral, né? E aí você olha para aquilo e você fala, cara, eu consigo resolver o problema estético dela, que talvez seja uma questão que para ela é um problema, vai ficar legal e tal. Mas será que eu dou conta disso que vai além da sala de cirurgia? E aí você escuta aquilo, né? Eu imagino que deve ser uma angústia que passa sempre pela tua cabeça, né? Eu entro nessa seara ou não entro? Eu só entrego um cartãozinho aqui do profissional psicólogo para ela aí? Ou eu tento entender, né? E aí, de repente, é complicado, porque ela tem essa ideia que a relação dela vai melhorar, que ela vai alcançar patamares de poder na sociedade muito maior, e às vezes a frustração vem a galope, porque ela vai estar fisicamente exatamente como ela quis, né? O Dr. Michel foi lá, esculpiu tecnicamente tá legal, impecável, e ela tá frustrada. E aí ela tem que colocar essa frustração em algum lugar. Ela vai colocar na onde? Na cirurgia, no resultado, porque não teve o alcance maior, né? Então isso, nossa, mas isso a gente ouve muito lá, né? Deve ser bem difícil. Por isso a gente fala, né? Que aliás gasta na primeira consulta 1h30, né? Da técnica cirúrgica é 10, 15 minutos. Agora, de entender o contexto, né? Hoje, essa paciente realmente, até de hoje, ela falou, mas doutor, quase que eu desisti de preencher esse questionário, isso é muita pergunta. Aí a filha falou assim, realmente, ela quase desistiu, doutor, mas agora nós estamos entendendo o porquê de todas essas perguntas, né? Que foi ela, a mãe e a filha, né? Aí eu ia falando, agora você entendeu por que eu perguntei se você, como que foi o porquê de você estar querendo essa cirurgia hoje, contar o seu passado, da onde vem isso, aí que ela falou assim, ela foi abrindo, nossa, realmente, né? Agora eu entendi porque de todas aquelas perguntas lá, né? E Douglas, as pessoas, em relação à distorção de imagem, vai adquirindo com o tempo e tem grau, vai piorando e tudo mais.
E isso pode gerar outros transtornos. Então, assim, como funciona desde o início até o que pode virar? Se a gente for lá na infância, né, aqui tomando um pouco da psicanálise para poder encontrar uma explicação, é no momento em que aquela criança, aquela menina ou aquele rapaz, né, a gente encontra muito mais na mulher por uma questão social, da pressão estética que a gente tem sobre a mulher, mas acontece com homens também. Né, principalmente homens obesos, né, que depois emagrecem, fazem uma cirurgia plástica, uma cirurgia bariátrica, enfim. Mas falando, né, da mulher de modo decidindo falar sobre a mulher aqui, né? Então ela naquele momento que ela está ali começando a se relacionar com seus objetos de amor, com os pais, naquele momento que ela está conseguindo entender que ela é um corpo e esse corpo é amável, né? Naquele momento que nós estamos estabelecendo uma possibilidade dela desenvolver uma relação com o próprio corpo de auto-ódio ou uma relação de afeto e de amor. Se for de afeto e amor, quando ela cresce e procura o doutor para fazer uma cirurgia, ela pode fazer isso. E aí ela vai fazer isso de uma outra forma. Mas se ela... Só um parênteses. A criança, que às vezes a mãe fica, tá muito gordinha. Isso. Olha, não come isso que olha, viu? Olha a gordurinha, fica apertando às vezes. Começa ali, nessa fase também. Pode começar dentro de casa ou com os amiguinhos. Exatamente. É sempre assim, como essa pessoa vai internalizar a sua própria relação com o corpo. E aí ela passa a não pertencer àquele corpo. Né? Eu não falei que é o que está fora? Sim. Então ela não pertence àquele corpo. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Esse corpo, eu odeio esse corpo. Eu queria estar em um outro corpo. E qual que é o corpo que eu queria estar? É sempre o ideal. Nunca é apenas a melhoria. Do tipo, só esse meu nariz aqui que já ficaria legal. Não. A pessoa que odeia, ela odeia todo o corpo. Só que ela não tem como chegar lá no Dr. Michel e falar, vou deitar na tua mesa de cirurgia, eu quero que você faça tudo. Porque ele vai falar, não, calma, né? Vamos por partes, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então, mas ela odeia, a relação dela é de ódio por esse corpo. Então ela vai estabelecendo isso. Tem muitas pessoas que sofrem abuso, né? E a partir daquele abuso pode ser sexual, pode ser emocional, também passam a odiar o corpo, né? Então, muitas pessoas que sofrem de abuso sexual, né? Outros tipos de abuso, e que muitas vezes vão desenvolver uma relação com o próprio corpo disso, de ódio, né? Tanto é que tem um dado que é clínico mesmo, né? Muitas pessoas que sofrem abuso, elas, depois que elas saem daquele abuso, a primeira coisa que elas fazem é tentar se lavar com uma força tão forte que elas quase se machucam. Se elas fazem isso e conseguem depois lidar com isso na terapia, elas encerram a possibilidade do auto-ódio. Mas se elas não conseguem fazer isso, imagina uma criança, não consegue elaborar. Com certeza. Ela vai... Isso que passa de lavar o corpo, de lavar até machucar, Sim. ela vai continuar de outras formas, às vezes formas mais sutis. Ué, fulana, você está fazendo uma cirurgia de novo? Ué, você não fez uma há 6 meses? Não passa. Ué, mas você já está bem, por que você continua indo 2 vezes na academia por dia? Né? E a passagem também de fase, vamos supor, a mulher vai envelhecendo. E às vezes ela não consegue se enxergar como uma mulher mais madura, né? 40, 50, 60, também tem essa distorção? Com certeza. Ainda mais quando a gente fala de imagem virtual. A gente não está ali nas redes sociais o tempo todo melhorando a nossa imagem. Não posta essa foto, não estou no ângulo legal. Vou passar um aplicativo aqui para melhorar. Eu não passei maquiagem, mas no aplicativo aqui eu vou resolver, né? Então, essa relação com o virtual fez aumentar muito essa necessidade da perfeição. Hoje é muito raro uma pessoa que simplesmente ponha a câmera no rosto e posta sem um filtro. Um filtro. Eu jamais. Eu também. Hoje ficou sem filtro, eu nem postei meu rosto. Eu jogo pelo menos um Paris ali. Isso pelo menos. Hoje eu tenho que perguntar pro meu marketing como que eles estão fazendo, né? Eu não sei mais porque é o marketing que já bota lá. Esse dia me colocaram uns dentes lá, porque eu não tava sorrindo, colocaram uns dentes. Não acredito. Eu falei, mas esses dentes não são meus. Eu já fiz isso. O marketing tá aqui. Ele me mostrou, olha aqui, doutor, eu coloquei uns dentes no senhor. Eu falei, meu Deus do céu, apaga isso aí. Depois eu vou pedir para ele postar para vocês rirem um pouco. O sem e o com. Eu vou entrar para ver hoje. O sem Coloca e o com. lá, né? Então, assim, realmente, ele até o meu Mar tá tentando me entregar algo que, não, esse dente aí não, pô. Mas, tá por exemplo, eu acho que é muito delicado para o Dr. Michel Patrick, que lida com essa área. Vamos supor, a flacidez começa a partir dos 30 anos, mas eu acredito que depois dos 40, 50 ali, e a mulher chega no consultório e fala assim,
Não, eu quero tirar a flacidez, Aham. né? Então, eu vou fazer uma lipo e eu quero que fique tudo lisinho e sem nada, E doutor. ela chega assim, eu quero que o senhor me transforme numa Barbie. Olha, Falando em Barbie. Olha, se não aguentava mais ver esse Barbie, agora deve voltar, Agora né? pronto. Então não tem como transformar em Barbie nenhuma, né? Então a postagem de hoje tem muito a ver com isso, né? A Barbie real lá é aquela ali, nós somos seres humanos mais propensos a ser diferente, totalmente diferente daquela Barbie lá, né? Porque aquele é um Exato. padrão que você coloca ali, né? Uma perfeição que dificilmente a gente vai ter no dia a dia, né? Não é Exatamente. aquilo, né? Dificilmente você vai ter uma gestação e sair igual algumas influências aí, impecáveis, né? Com 1, 2 Exato. meses parece que saiu de uma forma e está excelente, né? O que tem por trás de tudo isso para ela estar assim? Nem todo Aham. mundo tem milhões de dinheiro para estar ali com um personal, uma nutricionista só na casa dela, uma massagista, né? Um Exato. esteticista. Então então não dá para levar aquilo como padrão. E tanto isso que a paciente lá que chega hoje que quer um colo marcado, eu falo, vem cá, aquele colo eventualmente está tão marcado ali, mas você já viu ela sem roupa? Às vezes tem um sutiã ali que está empurrando aquilo ali para cima, né? Aquela mama lá em cima que está quase aqui, uma coisa muito artificial. Não tem como a gente fazer e manter daquele jeito na cirurgia, você ficar nua e aquela mama ficar assim. Então vai desconstruindo já essa imagem, porque atrapalha também. Ah, mas as redes sociais atrapalham um monte de coisa, gente. É. Atrapalha até o marido que olha pra esposa de um jeito e vê a mulher na internet de outro. Também, né? Não acorda com ela, não vai dormir Não com, vai com aquela acreditar. menina da internet que posta ela bonitona. Sim. Vai saber se na hora que dobra realmente não tá a gordurinha ali, É. se na hora que tira a calça a gordurinha não tá. Às vezes eu coloco aqui, eu subo Dá aqui, aquela aparece aqui, tá disfarçadinha. bonitinho, mas se eu tirar e baixar, fica ali a gordura. Isso, Né? então, Então, as redes tá sociais, ela- difícil, tá. né? Criam padrões que a gente não vai. E aí as pessoas às vezes estão procurando isso que a gente não vai conseguir entregar, né? E aonde pode chegar esse Dismorfia. isso, até Essa a imagem. anorexia, Isso, bulimia. se desenvolve para isso, né? Porque assim, quais são os recursos que eu tenho para alcançar essa perfeição? Tem gente que tem lá, né, a possibilidade de ir lá e fazer cirurgias. Tem pessoas que, às vezes, por vergonha mesmo de fazer a cirurgia, porque os pais não deixam, porque tem vergonha do esposo, porque não vou colocar investimento nisso, né? Porque a gente está construindo agora. Às vezes ela não tem essa possibilidade de fazer isso, então ela vai procurar outras formas. Que às vezes vai para anorexia, utilizar medicamentos de forma não orientada, né? Porque a gente sabe que tem medicamentos que são de forma orientada, né? Medicamentos de forma não orientada. Às vezes uma compulsão por exercício físico. Você de novo na academia, né? Assim, todos... Nossa, tô focado. Nossa, que legal, né? Soa como algo legal. Mas quando você se aproxima disso, será? Como que isso está se desenvolvendo? E muitas vezes é um sofrimento que é totalmente silencioso. Você não vê ela provocando vômito, você não vê ela deixando de comer, você não vê ela chorando, mas na cabeça dela ela está aqui numa festa e ela não está igual você que está ali bebricando um drink, conversando com as suas amigas, ela está aqui só olhando as outras pessoas, se considerando a pessoa mais horrível, deformada do universo, encontrando a perfeição nos outros e a imperfeição nela, mas ela está ali sorrindo, ela está em silêncio e ela está em um grau de sofrimento muito grande. E muitas vezes o que vai levar ela ao consultório, por exemplo, ao meu consultório, o consultório do psicólogo, não vai ser isso. Vai ser uma ansiedade, uma crise de pânico, vai ser um problema na relação, porque às vezes ela pode também desenvolver um ciúme, um controle muito profundo, né? Que vai descambar em outras demandas que eu chego lá e falo, segurança. eu acho que essa pessoa não é conectada com o próprio corpo. Eu acho que tem uma, sabe, ela sobrevoa a si mesma, né? Não tem uma conexão Sim. com esse corpo. Nossa, e aí é pesado. Por isso que é bom a questão do autoconhecimento, e eu sou muito fã de terapia, falo que é um dos maiores investimentos, por quê? Porque ao invés de você ficar se abrindo com um amigo, que vai dar dica Despejar pra um você, monte de coisa, acordo né? com a sua experiência, vai te julgar. Não, você tem que ir numa pessoa que vai fazer com que você raciocine de uma forma diferente, que você não pensou antes. Porque se você não tiver consciência, não é um amigo contando. Até o amigo vai ficar sem paciência uma hora, alguém da família vai ficar sem paciência, porque você não faz, porque não entrou na cabeça da pessoa. Então,
A questão da distorção de imagem é para você se privar. Às vezes se privar financeiramente, porque você tem investido tanto e não está se sentindo feliz, né? Para você se privar de um relacionamento abusivo, de uma pessoa que percebe isso e aí começa a abusar, usar isso contra a pessoa. E a gente sabe que tem muitas pessoas ruins também. Então, é se colocar em primeiro lugar no intuito de o que eu preciso fazer para me sentir feliz. E, na hora de descobrir isso, muito melhor ter a ajuda de um profissional que vai guiar você a ter essa descoberta. Que eu acredito que é isso que o Dr. Michel faz na consulta. Percebeu? Que é isso, que passe por uma consulta, vamos ver realmente vamos ver você outras quer. abordagens aí, né? E a gente fala muito da questão da anorexia, da bulimia, mas tem um paciente também que é obeso e ele não enxerga que está obeso, né? Eu tenho algumas eu tenho alguns pacientes assim, né? Gente, eu conheço uma pessoa assim. Eu posso dar minha experiência de vida brevemente. Eu fui obeso, eu pesei 152 quilos, né? Olha. E há 13 anos atrás eu fiz a cirurgia bariátrica, né? E eu me lembro da sensação estranha de passar nos espelhos de shopping e voltar porque eu não me via magro, assim, tipo, era uma imagem que eu não conhecia, que era estranha. Então eu voltava e olhava. Depois do processo todo de emagrecimento, olhando as fotos, eu falo, eu nunca me percebi obeso. Eu nunca me vi. Eu guardei uma camisa e uma calça. Eu falei, eu não quero jogar essas... Nunca, porque eu quero ter a dimensão, a ideia. Ótimo. Não no sentido do ódio à obesidade, mas no sentido de consciência de imagem. Nós somos uma imagem virtual. E essa imagem virtual pode ser positiva. Isso que você falou é muito importante, né? Então, a nutricionista nossa está tratando um caso lá em que ela realmente fez isso. Ela colocou fotos dele, porque ele não se reconhecia, colocou na casa as fotos mostrando como que ele era e como ele está ficando. Porque aí ele começou a perceber, mas esse sou eu? Esse era você. Mas como que eu era assim? É aquilo que você está falando, porque não tem a noção, né? A gente fica muito na coisa da anorexia, mas tem esse outro aí que é, na minha área comum, porque cerca de 70% dos pacientes que sentam lá no meu consultório, eles têm que perder algum grau de peso antes da cirurgia. Porque ainda tem aquela ideia errada de que a cirurgia plástica vai emagrecer um paciente. Sim. E a gente já sabe que não, né? A frustração, o ódio que eles têm que administrar. Como assim eu tenho que perder 5 quilos? Eu vim aqui para não precisar perder 5 quilos. Aí você fala, não, mas é para que você justamente não se coloque em risco, para que você crie consciência de corpo. Quando você diz para ela, vai emagrecer, você está dizendo, você vai se conectar com o seu corpo antes de voltar. Olha isso, e aí, no final, ela vai sentir, né? Ela vai lá, faz todo o processo, ela vai se sentir tão mais satisfeita com o resultado, Lógico, porque ela participou, né? Eu não fui lá e como um passe de mágica, tirei tudo e agora siga seu caminho. Não, vamos participar juntos, né? Mas o que o Dr. Michel Patrick falou é verdade. Eu conheci uma pessoa, eu tive um amigo uma vez que ele não conseguia se enxergar. Ele estava acima do peso, ele pesava 120 ou 130, eu não lembro ele comentando. Estava acima do peso, sedentário, comia muito. Tô gordinho. E assim, às vezes eu falava assim, você não se incomoda com seu peso? Aí ele falava, não, eu tô gordinho, mas assim, bem pouquinho. Quando eu quiser, eu emagreço. Quando eu quiser, eu emagreço. Isso é muito comum, né? E era assim, e nada de mudar. E achava assim, a autoestima era melhor do que de muitas pessoas, entendeu? E eu acho que de muitas pessoas. Eu acho que eu vou até colocar um tema polêmico aqui, porque já que tá nessa seara... Eu olhando a internet esses dias, eu vi lá um post, né, que falava daquela famosa, aquela influencer, que ela é bem obesa, né? Eu não lembro nem o nome. Carla alguma coisa. Então assim, aí o tema lá era bem polêmico, por quê, né? Carla. E aí o que acontece? Esse tema é polêmico porque a jogada lá era o seguinte: as pessoas falando, né, que a gordofobia é crime, e realmente não é, a questão não é essa. A gente tem que parar, e aí eu concordo com essa romantização de que vamos expor a obesidade como se fosse algo bom, que tem que vangloriar disso. Eu acho que é o contrário, nós temos que respeitar o obeso, dar as chances dele ter uma vida melhor e se tratar e cuidar, mas não romantizar. Algumas vezes fica se romantizando que a obesidade, ela está aceitando
aceitação do corpo dela e vamos tudo aqui viver como E se não é deve. nem aceitar, é brigar quando fala que a obesidade é doença. Assim, Isso, como né? assim me chamou de doente? Como assim obesidade é doença? Obesidade é doença. Tem um CID, né? Um Código Internacional das Doenças. É uma Exato. doença. E aí é muito, né? É difícil. Como que é a sua relação com essa discussão, esse tema? O que você acha? A gente estava falando sobre essa questão de que a imagem ela é virtual, né? Uma imagem que a gente cria para a gente mesmo, da gente mesmo, né? Então, quando esse sujeito, por exemplo, tem essa relação, e eu acho que, honestamente, na maioria desses casos, é uma imagem projetada. Essas pessoas não acreditam. Essa pessoa, por exemplo, que está aí na internet vangloriando a obesidade com vários problemas, porque sim, devem ter vários problemas de mobilidade, problemas que são comportamentais, né? Vários problemas que ela está romantizando, eu não acho que ela realmente acredite nisso que ela está falando, né? Ainda, mesmo dizendo que a autoimagem é virtual, né? Ela é criada, né? Eu acho que essa pessoa, ela está tentando projetar isso, ela está vendendo isso como um produto, porque é vendível, né? Essa coisa do eu me aceito, olha como eu sou uma pessoa desconstruída, engaja, né? Traz, né? Atrai, né? Isso muito. Mas é algo realmente muito complicado quando a gente fala sobre a melhoria sobre o paciente. Por exemplo, eu trabalho com ganho de habilidades. E a principal delas é autoconsciência. É o sujeito escutar o que ele está falando, ele conseguir se ver, ele conseguir se perceber no movimento que ele fez ao longo da vida. Então, se o sujeito chega para mim e de repente diz, olha, eu tô acima do peso, mas eu tô feliz. Tá, mas tudo bem, você está feliz. Há alguma coisa que isso te impeça de fazer? Há alguma problemática com essa situação? Talvez eu não consiga tomar voo no banco só. É um impedimento? Isso, qual que é o grau de sofrimento que isso te traz? Dificuldades, empecilhos? Isso me traz... Eu começo a trabalhar com esse sujeito, essa consciência de que ele pode melhorar sobre aquilo quando ele entende que tem ganhos quando ele faz a mudança. Então, a gente trabalha dessa forma. Mas, sim, é uma doença, não foi eu que inventei, não é o Dr. Michel que inventou, é uma condição limitante, não foi eu que inventei, não foi o Dr. Michel que inventou, né? Então, a gente trabalha com, pelo menos eu faço isso, né? Eu trabalho com essas possibilidades de ganhos que ele pode ter, caso decida mudar. Nesse caso, eu colocaria a questão do autoamor também, porque quando a gente fala em autoamor, a gente fala em evolução. É evolução. E a evolução emocional, a evolução física e a evolução espiritual. Quando você está num processo de autoamor, é quando você pensa, o que eu preciso para melhorar minha autoestima? É um emagrecimento? É a minha possibilidade. Uma pessoa que está com 150 quilos, ela tem que se autoamar ao ponto de saber onde ela vai chegar no melhor dela. Qual é o melhor dela? Isso é o autoamor. E se aceitar, sabendo que ela não vai ter o corpo de uma pessoa que estava com 80 e foi para 60, de uma pessoa que estava com 100 e foi para 60, né? Então, eu acho que isso é o autoamor. Agora, eu tenho 200 quilos e eu vou ficar com 200 quilos porque eu me amo assim. E aí você pergunta essa pessoa que está falando com 200 quilos e que se ama, pergunta para ela quantas fotos de corpo inteiro ela tem em casa. Pergunta para ela. Porque a imagem virtual que ela criou não é essa que a gente está olhando ali. Então, quantas fotos? Né? Tira fotos, posta lá. Posta lá não. Tira fotos e coloca lá. Para você se ver ao longo de um dia. Vê se de fato é essa imagem que você enxerga. Não é uma imagem para que você odeie. Como eu disse, o ódio ao seu próprio corpo vai fazer com que você se desconecte dele. Mas o amor vai fazer com que você deseje melhorá-lo. Vai te levar para a academia, vai te levar para o esporte, vai te levar... Mas não quer dizer que o processo não seja doloroso. Talvez, assim, negar seja mais fácil do que aceitar e ter que fazer alguma coisa. É sempre sofrível aceitar qualquer coisa. O resultado está depois da aceitação, mas é sempre sofrível. E aí, e se eu estou nesse processo de aceitação, né, é muito mais fácil eu decidir até o que eu quero melhorar e o que eu vou manter. Mas de qualquer forma, quando a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, e é uma das coisas que eu particularmente adoro no formato de trabalho do Dr. Michel Patrick, é sobre isso. É entender que às vezes você procura o Dr. Michel Patrick e você percebe que você precisa emagrecer mesmo. E você fala assim, como assim? Eu fui para emagrecer e eu preciso emagrecer? Calma.
transferir para nutricionista, vai fazer uma dieta, vai chegar no seu peso ideal, a gente vai ter um pouquinho de paciência, vai acontecer a sua cirurgia, mas por enquanto, vamos mudar um pouquinho o seu planejamento alimentar. Ah, sua consciência ainda está uma consciência obesa de ações, né, que você tinha quando você estava acima do peso. Você quer emagrecer mais? Vamos passar para um psicólogo, ver o que está acontecendo, qual o nome da sua dor, o que está te fazendo consumir muito. Expectativas. Essa é uma questão que a gente fala muito lá, né? Porque a gente tem um parâmetro de segurança, né? De IMC abaixo de 28. Eu opero quando esse IMC está próximo a 28 para baixo. E aí, a partir de 28, eu tenho várias opções de tratamento. IMC é o índice de massa corpórea, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, que é a relação entre o peso e a altura. O IMC de obesidade é acima de 30. Então, abaixo de 28 já é um sobrepeso e abaixo de 25 é normalidade. Então, a partir de 28 eu posso operar. Agora, eu não vou operar só pessoas que têm IMC de 21, 22, que é aquela pessoa que está bem magra, não é produzir pessoas em série, Barbies, né? Eu, eventualmente, opero alguém com IMC de 28, que já é seguro. Os estudos mostram que a partir de 28 é seguro, mas ela não quer ficar magrinha, ela não quer ser... ela quer sentir um pouco melhor, tirar a flacidez e ainda ser tá um pouquinho com peso ali no sobrepeso. E tá tudo bem, aí aquela outra imagem. Às vezes, né? Ela quer a imagem, ela se sente bem com aquela imagem. Muitas falam assim, eu vou emagrecendo, meu rosto vai ficando muito fino, eu não vou ficando legal, então tá tudo bem. Você vai escolher, eu dou opção para ela, mas eu falo, não tem como eu te operar com IMC de 28 e você esperar resultado de quem tem IMC 21. Nós não tem mágica, não é a máquina de produzir pessoas em série de mágica aqui. Então, a questão do peso passa muito por isso. Primeiro, a segurança de a gente operar com IMC razoavelmente próximo ali de 28 para baixo. Porque se é segura, quer dizer que a obesidade ela realmente atrapalha. E é um dos principais inimigos da cirurgia plástica. É onde abre mais ponta, onde pode sangrar mais, porque eu vou ter que fazer uma lipo maior. Os vasos são grandes, né? Então, corta um vaso desse, sangra muito. É todo um estudo e análise de risco por trás, que se aprende dentro dessa faculdade, nessa especialização, nesses praticamente, quantos? 13 anos? Por aí, 13 anos só de medicina, hoje, né? E aí, o que é? Aí, segurança. A paciente às vezes fala assim, mas doutor, eu estou feliz assim com o meu peso de IMC 32. Eu falei, tudo bem, então você vai ficar feliz com o IMC 32, mas a plástica não vai poder te ajudar aqui com o IMC de 32. Porque eu estou botando a sua vida em risco. Eu tenho que diminuir isso e aí, no mínimo, até 28. Vamos entrar nesse acordo aí? Então, porque ela está vendo, aquele negócio de imagem, né? Ela está se sentindo muito bem com o peso, mas alguma flacidez te incomoda. Mas não tem como operar assim, não é seguro. E, Douglas, você atende online também? Atendo online. Eu já atendi antes da pandemia. A pandemia deu uma... Ela antecipou, né, esse processo que já seria de futuro, né? Hoje eu tenho pacientes nos Estados Unidos, no Japão. Olha. São brasileiros, né? Mas nos Estados Unidos, no Japão... O caso que eu acho mais incrível, que é um paciente que... Ele trabalha numa plataforma de petróleo no interior do Rio de Janeiro. E eu atendo ele online dessa plataforma. Acho que é um barato. Olha, porque ele passa 15 dias embarcado, né? E 15 dias desembarcado, né? E aí eu atendo lá. Sim, atendo online e atendo fisicamente em Cuiabá. Obrigada pela participação. Obrigada por dividir com a gente, né? Toda essa sua experiência e carga no trabalho. E ajudar as pessoas em casa, quem... automaticamente pensou, eu acho que eu tenho um pouquinho desse distúrbio, eu não consigo me enxergar. Faz uma consulta, não fica achando também, não. Às vezes é uma coisa e é outra. Não fica se diagnosticando, né? Porque acontece muito, o famoso Google. Então, faça uma consulta. E eu acho legal, assim, dizer que, às vezes você vai buscar uma ajuda terapêutica nesse processo de cirurgia plástica. Você às vezes tem medo de que você vai ser convencido a não fazer, mas às vezes você vai, na verdade, construir um processo tão legal que você vai se satisfazer mais com a cirurgia que você vai legal, fazer. Né, que você falou. Né? Então, você não vai ser convencida que você tem que se abraçar e se amar com a pochetinha que você está doida para tirar lá no Dr. Michel. Não, você vai se preparar para ficar muito mais feliz e contente com a pochetinha que você vai tirar lá no Dr. Michel. Acho que é essa a ideia, justamente, porque muitas vezes você fala, vamos passar o psicólogo, e já não quer mais me operar, né? Tá dificultando. Tá dificultando. É justamente o contrário, cara. É tão legal quando ela tem
essa coisa do psicológico tá bem, tá legal para ela passar por esse procedimento, porque não é simples, né? É todo um acontecimento ali, é dor, é rede de apoio, né? Com certeza. Então, sai do Sim. trabalho. É uma cerimônia como se fosse o dia do casamento, né? É, muita coisa. Por isso que a estrutura que a gente tem lá é muito grande para abraçar tudo isso, né? E isso me dá o gancho de uma pergunta aleatória agora, porque nós já estamos, daqui a pouquinho, em agosto. Uhum. As pessoas que ficam ansiosas, ali novembro, falam, meu Deus, viajam, no outubro já começam a ficar ansiosas, as mulheres ansiosas porque vão pra praia, no final do ano, eventos. Carnaval. Ideal seria quem, final do ano, quer estar legal, corpo bacana, começar a procurar agora. Agora, né? Já agora, porque é uma recuperação para ir para a praia em torno de 4 meses no mínimo, Pra em média. desinchar total, assim. Isso, Mas para pegar um sol, uma praia, né? Então já tá meio que atrasado aí, né? um pouquinho, né? Já tem que já É porque a tá gente fazendo já os liga exames. hoje, já não tem vaga para amanhã. Ah, Então, assim, realmente não Mas, é uma coisa... mas ainda dá pro carnaval, né, doutor? Carnaval dá. Carnaval dá. Então tá, nas redes sociais vocês encontram os dois. Dr. Michel Patrick vai postar a foto. Do dente do lá. dente. Já tá lá? Aí, o marketing já avisou que Vai já tá postar lá. foto Não do vão rir dente. muito, hein? Vão conhecer a Barbie e se postar alguma coisa relacionada ao filme da Barbie, marca pra colaborador pra gente postar também no DR Cast pra gente ver. Tá bom. Se tiver um feedback do filme, porque deve ter bastante coisa. Você também, como Aham. psicólogo, deve ter bastante gatilho. Ou não, tomara, não sei, né? Vamos assistir. Se tiver, marca a gente. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, Obrigado doutor Michel você. Patrick. Obrigada, Douglas. Obrigado. E até o próximo podcast. É sempre bem recebido. Tchau, Um tchau. abraço.